Correção do simulado número 25 de reciclagem. Pergunta número 1. Conforme o artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro, estacionar na área de cruzamento de vias, prejudicando a circulação de veículos e pedestres, acarretará? Letra A, que é a resposta certa, a remoção do veículo. Pergunta de número 2. Independentemente de sinalização, o estacionamento de veículos é proibido? Letra D de dado, que é a resposta certa, nas esquinas e a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal. Pergunta de número 3. O condutor terá o documento de habilitação recolhido, dentre outras situações, quando? Letra C de casa, que é a resposta certa, dirigir com validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de 30 dias. Pergunta de número 4. O condutor de veículos que nos últimos 12 meses cometeu 2 infrações de natureza gravíssima terá seu direito de dirigir suspenso ao atingir a contagem de? Letra B de bola, que é a resposta certa, 20 pontos. Pergunta de número 5. Dirigindo um veículo numa via dividida ao centro por sinalização horizontal com 2 linhas, sendo a primeira linha à sua esquerda tracejada e a segunda contínua, você poderá, letra A, que é a resposta certa, ultrapassar outro veículo pela esquerda quando as condições de segurança forem favoráveis. Pergunta de número 6. A placa ao lado R22 indica que você deve, letra B de bola, que é a resposta certa, usar correntes atreladas às rodas do veículo. Pergunta de número 7. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, as vias urbanas classificam-se em, letra D de dado, que é a resposta certa, vias locais, coletoras, arteriais e de trânsito rápido. Pergunta de número 8. O certificado de registro do veículo em meio físico ou digital será expedido de acordo com os modelos e especificações estabelecidos pelo, letra A, que é a resposta certa, CONTRAN. Pergunta de número 9. A placa ao lado adverte, letra D de dado, que é a resposta certa, o condutor do veículo da existência adiante de saliência ou lombada sobre a superfície de rolamento. Pergunta de número 10. Nas interseções e suas proximidades, a ultrapassagem é, letra B de bola, que é a resposta certa, proibida. Pergunta de número 11. O direito de solicitar por escrito sinalização, fiscalização e implantação de equipamentos de segurança, bem como sugerir alterações em normas, legislação e outros assuntos é de todo cidadão. Esta solicitação deverá ser feita, letra C de casa, que é a resposta certa, aos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito. Pergunta de número 12. A placa abaixo significa, letra D de dado, que é a resposta certa, ponto de parada. Pergunta de número 13. Marque o procedimento correto a ser empregado pelo condutor para não forçar os freios e nem aquecê-los em demasia nas descidas de serra ou declives. Letra B de bola, que é a resposta certa, descer com o câmbio engrenado. Pergunta de número 14. Para manter seu veículo em condições seguras, o condutor deve, letra D de dado, que é a resposta certa, levar o veículo periodicamente a uma oficina para passar por manutenção preventiva. Pergunta de número 15. A segurança no trânsito depende, letra D de dado, que é a resposta certa, todas as alternativas estão corretas. Pergunta de número 16. Os cuidados que você deve ter com os cintos de segurança de seu veículo são, letra C de casa, que é a resposta certa, mantê-los limpos e afastados de objetos cortantes. Pergunta de número 17. Nas vias, temos várias condições adversas. Identifique a alternativa verdadeira a respeito. Letra C de casa, que é a resposta certa, buracos e ondulações na pista, sinalização precária e pista escorregadia. Pergunta de número 18.
são atitudes imprudentes do condutor? Letra D de dado, que é a resposta certa. Todas as alternativas estão corretas. Pergunta de número 19. O conceito de direção defensiva envolve, letra B de bola, que é a resposta certa, perceber antecipadamente os riscos e agir pronta e habilmente para evitar um acidente. Pergunta de número 20. O que é a distância de reação? Letra A, que é a resposta certa, é a distância que o veículo percorre a partir do momento em que o condutor percebe o perigo até reagir. Pergunta de número 21. Assinale a resposta errada sobre a importância das noções de primeiros socorros antes da chegada do socorro especializado. Letra D de dado, que é a resposta certa, aplicar técnicas especializadas desenvolvidas apenas por socorristas. Pergunta de número 22. Após atropelamento, a vítima apresenta fratura exposta na perna direita. Nessa situação, deve-se, letra A, que é a resposta certa, não movimentar a vítima e chamar socorro médico. Pergunta de número 23. Vítima de acidente apresenta corpo estranho encravado em seu corpo. O que fazer? Letra B de bola, que é a resposta certa, verificar a respiração e não remover o corpo estranho. Pergunta de número 24. Quando a hemorragia atinge uma artéria, apresenta, letra C de casa, que é a resposta certa, sangue vermelho, cintilante, vermelho, vivo. Pergunta de número 25. É um direito do cidadão? Letra A, que é a resposta certa, exigir dos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito a implantação de equipamentos de segurança, bem como sinalização e fiscalização adequada. Pergunta de número 26. Que tipo de comportamento o condutor deve ter no trânsito em relação às pessoas? Letra D de dado, que é a resposta certa, cuidadoso e atento. Pergunta de número 27. Para um comportamento seguro, o condutor deve, letra D de dado, que é a resposta certa, ser prudente, conhecer e respeitar a legislação de trânsito. Pergunta de número 28. Quais valores são importantes para o bom relacionamento interpessoal no trânsito? Letra B de bola, que é a resposta certa, respeito, paciência, tolerância e gentileza. Pergunta de número 29. O trânsito em condições seguras é um direito? Letra A, que é a resposta certa, de todos. Pergunta de número 30. Além de infração, o condutor que atira água ou detritos sobre os pedestres está, letra D de dado, que é a resposta certa, demonstrando falta de respeito e de cidadania. Obrigado e boa sorte na sua prova.